Olá meus amigos, olá minhas amigas, quem está falando é o professor Rodrigo. Hoje vou estar falando aqui sobre o sistema nervoso, dando continuidade aí ao estudo dos nossos sistemas que vão formar o nosso organismo. Aulas essas voltadas aí para a disciplina de Biologia e Ciências. Então, hoje estaremos tratando especificamente do sistema nervoso. O sistema nervoso é formado por uma célula especial, célula chamada de neurônio, e o neurônio vai ter essa estrutura. Ele parece uma estrela cadente, vamos dizer assim, né? Ele vai ter essa parte aqui, que é o corpo celular, que é formado pelo corpo celular, onde vai ter o núcleo, o citoplasma. Ligado a esse corpo celular, eu vou ter os dendritos, que são esses raminhos curtos aqui. Geralmente, os dendritos recebem impulsos nervosos. E aqui também ligado ao corpo celular, eu tenho o axônio, que é a cauda, que é longa, né, que vai ter a função de transmitir aí os impulsos nervosos, e vai ter as terminações axônicas aqui, que geralmente entram em contato com dendritos, né, de outros neurônios. Então essa é a estrutura básica aqui de um neurônio. Lembrando que sempre ocorre a transmissão dos impulsos nervosos dos dendritos para os terminais dos axônios. Então nos neurônios em repouso, há uma grande quantidade de íons de sódio no meio externo e de potássio no meio interno. No momento em que o estímulo nervoso se propaga, ocorre a alteração de permeabilidade da membrana com a intensa entrada de sódio, o Na, e a discreta saída de potássio, o que leva o meio interno a ficar positivo e o meio externo fica negativo. Após a passagem do estímulo, normaliza-se a permeabilidade da membrana e a situação inicial é retomada. Então eu tenho aqui o neurônio em repouso, positivo do lado de fora, negativo do lado de dentro. O neurônio ocorrendo aí a transmissão, a despolarização. Então vai ficar o que? Vai ficar negativo do lado de fora e positivo do lado de dentro. E o neurônio volta a ficar polarizado aqui, voltando a ficar em repouso, né? Como positivo do lado de fora e negativo do lado de dentro, como foi dito anteriormente. Aqui essa transmissão é dada-se através de sinapses, que vai ocorrer aí no final dos dendritos aí a liberação de algumas substâncias que vão interagir aí com os dendritos do próximo neurônio. Então essa transmissão de um neurônio para o outro, desse impulso nervoso para o outro, chama-se sinapse. Bom, vamos falar agora do sistema nervoso mesmo, como que ele é formado, como que ele é integrado, como que ele funciona. O sistema nervoso é responsável pelo ajustamento do organismo ao ambiente. Sua função principal é perceber e identificar as condições ambientais externas, bem como as condições reinantes dentro do próprio corpo, e elaborar respostas que adaptem a essas condições. E uma segunda aí, a organização do sistema nervoso. Então, o sistema nervoso ele é dividido em sistema nervoso central, o SNC, e sistema nervoso periférico, SNP. O sistema nervoso central é formado pelo encéfalo e pela medula. O encéfalo é formado pelo cérebro, pelo cerebelo e pelo tronco encefálico. O tronco encefálico é formado aí pelo mesencéfalo, pela ponte e pelo bulbo. O sistema nervoso periférico vai ser formado aí pelos nervos cranianos, que vão ter 12 pares, pelos nervos raquidianos, que vão ter 31 pares, e também aí pelas terminações nervosas. Então é importante vocês lembrarem na hora da prova sempre que o sistema nervoso é dividido em dois sistemas: sistema nervoso central, SNC, sistema nervoso periférico, SNP. O SNP, sistema nervoso periférico, é formado por 12 pares de nervos cranianos, 31 pares de nervos raquidianos e terminações nervosas. Já o sistema nervoso central é formado pelo encéfalo e pela medula espinhal. O encéfalo é dividido em cérebro, cerebelo e tronco encefálico. O tronco encefálico se subdivide em mesencéfalo, ponte e bulbo. A partir de agora nós estaremos vendo aí a função de cada uma dessas partes do sistema nervoso, tanto central como periférico.
Bom, o sistema nervoso central, né, que nem eu disse, é formado aí por várias partes. A primeira dela é o encéfalo. O encéfalo possui cerca de 1,4 kg nos adultos. Então ele vai pesar em torno, né, de 1,4 kg nos adultos. Está localizado dentro da caixa craniana e é dividido em 3 partes: cérebro, cerebelo e tronco encefálico. Então aqui eu tenho o cérebro. O cérebro é essa parte branca aqui, acinzentada aqui, que nós conhecemos mais mesmo como cérebro. Os miolos que as pessoas falam, né? O cérebro. O cerebelo está aqui embaixo, essa parte tuberosa aqui, o cerebelo, e o tronco encefálico aqui embaixo. Então essa é a constituição aí do sistema nervoso central, o encéfalo, formado então por 3 partes: cérebro, a parte cinza, os miolos, o cerebelo está aqui na base, e entre a base aqui, dando início aqui no final aqui a medula espinhal, o tronco encefálico. O encéfalo, né, o cérebro, é constituído por cerca de 90% de massa encefálica. Sua superfície é bastante pregueada, o que vai aumentar aí a sua superfície. É dividido em 2 hemisférios, hemisfério esquerdo e hemisfério direito. É dividido em 2 partes: o córtex, que é a parte externa, formado pela substância cinzenta, e essa substância cinzenta é formada pelo corpo dos neurônios, pelaquela parte formada por dendritos e onde vai ter ali o núcleo dos neurônios, né? E a região interna, nesse caso aqui, é formada aí pela substância branca, que é os dendritos e os axônios dos neurônios que vão estar formando aqui. Então nós podemos ver muito bem aqui nesse corte o córtex cerebral aqui, né, que é a substância cinzenta para o lado de fora, e a parte interna aqui formada pela substância branca. Mostrando aqui as demais partes aqui, né, a ponte, o tálamo, o bulbo, as partes internas aqui, o cerebelo aqui na lateral, né, que é essas partes calosas aqui do cérebro, do encéfalo. O cérebro vai ter algumas funções. As principais funções do cérebro são sensações, atos conscientes e voluntários, como os movimentos, o pensamento, a memória, a inteligência, o aprendizado, o sentido e o equilíbrio. Por isso que quando uma pessoa sofre algum acidente, que ocorre a lesão de parte desse cérebro, pode trazer algumas dificuldades aqui, ou a perca de alguma dessas funções do cérebro. Então aqui eu tenho algumas partes, né, do cérebro. Aqui a parte de trás do cérebro está associado à visão. Aqui essa parte aqui, a lateral parietal ligada ao tato. A parte bem superior do cérebro ligada aos movimentos básicos, movimentos coordenados. Aqui é o comportamento da emoção, a fala, a audição. Então esse cérebro é dividido, né, por várias partes, cada uma que tem uma função, desempenha uma função do organismo. O tálamo e o hipotálamo, né, presentes na região interna do cérebro. Nós vimos agorinha ali atrás. Vamos voltar na figura, ver o tálamo e hipotálamo. Aqui onde está o tálamo bem interno. Hipotálamo não aparece nesse caso aqui, mas vamos lá falar das funções deles. O tálamo faz a reorganização dos estímulos nervosos e é responsável pela percepção sensorial, pela consciência. Já o hipotálamo é responsável por fazer a regulação da homeostase corporal, regulação da temperatura, o apetite, o balanço hídrico e o controle da hipófise e outras glândulas do nosso organismo. Então é importante lembrar na hora da prova aí que o tálamo tem a função de reorganização dos estímulos nervosos e percepção sensorial, a consciência. E o hipotálamo é regulador da homeostase corporal, da temperatura, do apetite, do balanço hídrico e faz o controle da hipófise e de outras glândulas do nosso organismo.
aqui mostrando o tálamo e hipotálamo. Agora sim, nessa figura aqui, num corte um pouco diferente, né, daquele outro que nós vimos ali, mostrando aqui dentro, bem no centro do cérebro aqui, né, vai estar o tálamo e um pouquinho abaixo aqui o hipotálamo, aqui mostrando o córtex cerebral, né, um hemisfério aqui. O cerebelo é essa parte tuberosa aqui. Ele vai ser responsável pelo equilíbrio do corpo, pelo tônus muscular, pela orientação espacial e pela coordenação dos movimentos. Então essas são as funções do cerebelo. O tronco encefálico, que nem já foi dito, ele é dividido em mesencéfalo, em ponte e bulbo. Aqui mostrando o mesencéfalo, a ponte e o bulbo. O mesencéfalo faz a recepção e coordenação da contração muscular, e a postura também é responsável pela postura corporal. Então essa é a função do mesencéfalo. A ponte é responsável pela manutenção da postura corporal, equilíbrio do corpo e tônus muscular. E o bulbo, que é essa parte terminal aqui, é responsável pelo controle dos batimentos cardíacos, controle dos movimentos respiratórios e controle da deglutição, o ato de engolir. Então é importante lembrar essas funções aí do bulbo. Agora vamos falar do sistema nervoso da medula espinhal. O arraque é um cordão cilíndrico, né, que parte da base do encéfalo e percorre toda a coluna vertebral. Então ela vai sair daqui da base, vai percorrer toda a coluna vertebral e a medula vai estar alojada dentro das perfurações das vértebras. Da medula espinhal vão partir aí os 31 pares de nervos raquidianos. Então tem a medula espinhal dentro desse canal vertebral aqui, e desse canal vertebral, sempre numa junção entre uma vértebra e outra, vai partir os nervos espinhais aí, os 31 pares de nervos raquidianos. As funções da medula é receber as informações de diversas partes do corpo e as enviar para o encéfalo e vice-versa. E responsável pelos atos reflexos, ou também chamado de reflexo medular. Esse ato aqui é um ato de defesa do organismo, que não é necessário que ele vá até o cérebro para ser interpretado e mandado uma resposta. Ele é feito aí no intermédio desse caminho, aí pela própria medula, né, que faz a interpretação aí de ferimentos, de machucado, de dor, de queimadura, por exemplo, e faz o corpo reagir instintivamente e automaticamente a isso. Um exemplo é de quando a pessoa está, por exemplo, cozinhando, encosta na panela sem querer, sem ver, e automaticamente ela puxa o braço para desencostar aí desse objeto que está queimando. Então isso aí é um ato reflexo, ou um reflexo medular, é feito pela medula espinhal ou raque. Aqui a medula espinhal é capaz de elaborar respostas rápidas em situações de emergência sem a interferência do encéfalo, é o que eu acabei de dizer. Então ele vai estar funcionando aí como receptor sensorial, órgão efetuador, tudo fazendo aí o arco reflexo. Então aquele caso da pessoa que dá uma batidinha, né, do médico que dá uma batidinha para testar os reflexos da pessoa no joelho ali, sentadinho ali com o martelinho, dá a batidinha, ele recebe essa sensação, chega aqui na própria medula espinhal, já manda uma mensagem de volta, né, um neurônio motor eferente, vai fazer aí a pessoa esticar a perna. Mesmo caso aqui quando a pessoa fere a mão, né, como eu disse, queimando, ou fura o dedo em uma agulha, algum objeto cortante, tem o ato aí de efetuar aí, puxar, né, a mão e retirar. Então a própria medula espinhal recebe a informação, interpreta a informação e manda de volta um reflexo que vai fazer aí o corpo ter uma atitude em relação a alguma coisa, alguma situação de emergência. Bom, agora vamos falar das meninges. Meninges são 3 camadas, né, 3 membranas que vão revestir e proteger o sistema nervoso central. Elas são
da dura mater, a aracnoide e a pia mater. Então aqui nós temos a caixa craniana, né, formada pelos ossos do crânio. Logo abaixo da caixa craniana nós vamos ter aí a dura mater. Dura mater é a camada mais grossa, uma das camadas mais grossas aí, aí das meninges. Depois eu tenho um espaço, entre esses espaços vai ter um líquido, e logo abaixo eu vou ter aí a segunda camada, né, que vai estar aí fazendo um intermédio entre as três meninges, que é a aracnoide. E logo abaixo da aracnoide nós vamos ter aí a dura mater. A dura mater não, a pia mater. A pia mater é uma meninge rica em vascularização, em vasos sanguíneos, que ele vai ter a função aí de ajudar a nutrir também aí o sistema nervoso central. Lembrando que as meninges, elas vão proteger, vão estar aqui no encéfalo e também por toda a medula espinhal, protegendo toda a medula espinhal. Tá? Então ela não vai estar restrita aqui somente ao encéfalo, mas também vai estar protegendo e envolvendo a medula espinhal. Sistema nervoso periférico. Muito bem, agora vamos falar do sistema nervoso periférico. Ele é constituído, como nós já vimos, por nervos, gânglios nervosos e terminações nervosas, que são os receptores de dor, tato, frio, pressão, calor, paladar e entre outros. O que são nervos? Nervos são fios finos formados por vários axônios de neurônios envolvidos por tecido conjuntivo. Esses nervos transmitem mensagens de várias partes do corpo para o sistema nervoso central ou destes para as regiões do corpo. Então é através desses nervos que o cérebro vai receber as informações do meio ambiente e vai mandar uma resposta de acordo com a interpretação feita. Então os nervos são fios, né, finos, formados por vários axônios de neurônios envoltos por tecido conjuntivo. Os nervos são classificados quanto ao tipo de neurônio, em nervo sensitivo ou aferente, que é o nervo que contém apenas neurônios sensitivos. Nervos motores ou eferentes são nervos que contêm apenas neurônios motores. E nervos mistos, que contêm neurônios sensitivos e motores. E quanto à posição anatômica, nós temos aí os nervos cranianos, que vão estar ligados ao encéfalo. São 12 pares de nervos cranianos. E aí os nervos raquidianos ou espinhais são ligados à medula espinhal. E nós temos 31 pares de nervos raquidianos ou espinhais. Gânglio nervoso. O gânglio nervoso é um aglomerado de corpos celulares de neurônios encontrados fora do sistema nervoso central. Então, essa é a definição de gânglio nervoso. Sistema nervoso, aqui nós vamos ver as terminações nervosas, né, que vão capturar estímulos do meio interno ou externo e os vão levar para o sistema nervoso central. Então aqui nós temos o corte da pele, da nossa pele, epiderme e aderme. Vai estar mostrando aqui algumas glândulas e alguns corpúsculos que vão fazer aí a questão das terminações nervosas, que vão dar aí as sensações do nosso organismo. Então aqui na parte externa da pele nós temos a epiderme. Nessa epiderme nós vamos ter aí o poro sudoríparo, os pelos, uma camada córnea, né, creatinizada, que é aquela parte externa formada por células mortas. Mais abaixo nós vamos ter aí a derme. É na derme que já começamos a ter aí alta vascularização. Vamos ter aqui a formação, veias, artérias, já folículos pilosos, onde vai ser produzido o pelo, e aqui algumas terminações nervosas, né? E aqui é onde, por exemplo, aqui o corpúsculo, o músculo eretor do pelo vai estar aqui dentro da derme. A glândula sudorípara, a parte onde é produzido o suor, vai estar aqui dentro da derme, e ela sai aqui por um canal, por uma abertura chamada de poro sudoríparo. E aqui embaixo eu tenho o tecido subcutâneo, que é um tecido adiposo, né, formado por gordura.
O sistema nervoso periférico ele é subdividido em sistema nervoso voluntário e o sistema nervoso autônomo. O sistema nervoso voluntário, chamado de somático, o sistema nervoso autônomo, chamado de sistema nervoso visceral. O sistema nervoso voluntário somático vai controlar as ações conscientes, como andar, o falar, o pensar, movimentar um braço, uma perna, mover um mouse aqui. Então tudo isso aí é controlado pelo sistema nervoso somático. O sistema nervoso controla as ações corporais, as ações controladas pela nossa vontade. E o sistema nervoso autônomo ou visceral é aquele que controla as ações inconscientes, controla a digestão, os batimentos cardíacos, os movimentos das vísceras, entre outros. Esses movimentos aí independem da nossa vontade. E esse sistema nervoso autônomo ou visceral, ele é subdividido em simpático e parasimpático. Sistema nervoso voluntário somático, então é formado por nervos motores que conduzem impulsos do sistema nervoso central, SNC, à musculatura estriada esquelética. Ocorre aí determinações conscientes, como andar, falar, abraçar, correr, entre outros. Então tem o sistema nervoso central, formado pelos corpos celulares, e manda aí as informações aí, através dos axônios, controlando a musculatura esquelética. Sistema nervoso autônomo, vegetativo ou visceral. É constituído por nervos motores que conduzem impulsos do sistema nervoso central à musculatura lisa de órgãos viscerais, músculos cardíacos e glândulas. Então ele realiza o controle da digestão, o controle do sistema cardiovascular, excretor e endócrino. Os nervos do sistema nervoso periférico autônomo possuem dois tipos de neurônios. O pré-ganglionares, corpo celular dentro do sistema nervoso central, e o pós-ganglionares, onde o corpo celular vai estar dentro do gânglio. Então aqui eu tenho o sistema nervoso central, o neurônio pré-ganglionar, o gânglio e o neurônio pós-ganglionar e o órgão. Então aqui ocorrendo aí o controle aí do nervos autônomos, sistema nervoso autônomo, né, ou visceral. Ele é dividido em simpático e em parasimpático. O sistema nervoso simpático prepara o organismo para o estresse, é um instinto de fuga ou de luta. Já o sistema nervoso parasimpático estimula a atividade de relaxamento, de repouso. Então esse sistema nervoso simpático e parasimpático atua em ações antagônicas no organismo. Um manda o organismo se preparar para o estresse. Em contrapartida, a hora que acaba esse estímulo, o sistema nervoso parasimpático faz o estímulo aí para ocorrer o relaxamento e o repouso aí das ações. Aqui mostrando algumas partes, né, dos controles. Sistema nervoso parasimpático desse lado e simpático desse, né, mostrando então aí o simpático manda ocorrer a dilatação da pupila. Já o parasimpático manda fazer o que? Contrair a pupila. O parasimpático estimula a salivação e o simpático inibe a salivação. O parasimpático reduz o batimento cardíaco, quando a pessoa está bem calminha, né? Reduz o batimento cardíaco. E já o parasimpático aí vai estar acelerando aí o batimento cardíaco. O parasimpático contrai os brônquios e o parasimpático contrai os brônquios, né? E o simpático aí faz o relaxamento dos brônquios. O parasimpático estimula a atividade do estômago e do pâncreas e o simpático inibe a atividade do estômago e do pâncreas. O parasimpático estimula a vesícula biliar a trabalhar e o simpático estimula a liberação de glicose pelo fígado. O parasimpático contrai a bexiga e o simpático faz o relaxamento da bexiga. O parasimpático promove a ereção dos órgãos sexuais e o simpático promove a ejaculação. Então sempre aí
é um trabalho de antagônico, um fazendo o inverso do outro, da outra atividade. Sistema nervoso periférico diferenças entre o sistema nervoso simpático e parasimpático. Sistema nervoso autônomo vai ter a fibra pré-ganglionar, que no simpático é curta e no parasimpático é longa. A fibra pós-ganglionar no sistema simpático é longa e no parasimpático é curta. Origem dos nervos. No simpático, os nervos têm origem na região torácica e lombar da medula, somente nervos raquidianos, né? Já o parasimpático aí tem origem cervical, nervos cranianos e região sacral da medula, nervos raquidianos também. O mediador químico é formado aí no simpático pelas fibras pré-ganglionares, acetilcolina, e pelas fibras ganglionares, adrenalina. E no parasimpático pelas fibras pré-ganglionares, que produz acetilcolina, e nas fibras pós-ganglionares, que vai produzir aí a acetilcolina. Muito bem, essa foi mais uma videoaula. Espero que sirva para vocês aí tirar algumas dúvidas sobre o sistema nervoso. E assistir essa videoaula aí não substitui aí o estudo da leitura dos livros, né, dos artigos que vocês têm aí, dos livros didáticos, do material de estudo. Então façam os estudos também, a leitura, né? Lembrando que essas videoaulas são geralmente só para dar uma relembrada aí dos assuntos, para estimular vocês a fazer a leitura e o estudo aí mais aprofundado aí nos materiais didáticos. Um abraço e até a próxima videoaula.